Olá, meu prezado irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Hoje eu vou desvendar o grande mistério de Mateus 27, 45 a 46, quando conta na Bíblia a história, o relato de que Jesus proferiu as suas últimas palavras quando estava pendurado na cruz, os momentos finais da sua vida, quando ele, segundo a Bíblia, clama em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, quer dizer, meu Deus, por que me abandonaste? Bom, imagine o lamento quão forte é, e esta circunstância, quão dolorida era para Jesus e também quão dolorida é para Deus, né? Muita gente não imagina quão dolorida era aquela circunstância para Deus. Porque uma vez que as pessoas imaginam que Deus é um Deus sem sentimento, é um Deus frio, e Ele mesmo já tinha programado aquele martírio, aquele flagelo de Jesus, com o objetivo de redimir a humanidade. Então, para eles, Deus não teve nenhum um tipo de sofrimento, Deus não compartilhava daquele momento de tristeza, daquelas tribulações que Jesus estava enfrentando, que enfrentaria. Deus estava olhando de longe, friamente, observando aquela cena, ou simplesmente não estava acompanhando nada daqueles acontecimentos. Entretanto, é importante que você saiba que a vida de Jesus era constantemente acompanhada e assistida por Deus. Ele mesmo diz: eu e o Pai somos um. Então, frequentemente, Deus estava com ele, e todas as dores, todas as dificuldades, todos os sofrimentos ou a alegria que Jesus tinha experimentado, Deus experimentou tudo na mesma proporção o tempo todo. Então, planejar o sofrimento de Jesus era a mesma coisa que planejar o sofrimento dele mesmo, o sofrimento do próprio Deus. Então, porém, como parece contraditório quando Jesus faz essa expressão, né? Por que me desamparaste? Ou por que me abandonaste? Ali, lama sabachthani. Meu Deus, por que me abandonaste? Veja bem, naquele momento ele não chama Deus de meu pai, ele chama Deus de meu Deus. Por que me abandonaste? Então, sentindo com certeza, não teria feito essa expressão, não teria proferido essa expressão de lamento, se não tivesse sentindo-se abandonado por Deus naquela circunstância. Muita gente não acredita que Jesus tenha sido abandonado por Deus naquele momento. Então, elas estão ignorando, na verdade, o próprio sentimento de Jesus, estão ignorando a própria expressão dele. Então, a expressão de Jesus não significa nada para essas pessoas, né? Diz que que Deus não abandonou Jesus, então Jesus estava fantasiando aquele momento. É isso que será que as pessoas pensam? Com certeza, absolutamente não. Jesus tinha uma consciência plena e clara, constante da presença ou ausência de Deus na sua vida, na distância, mais próxima, mais longe. Então, com certeza, ele era tão consciente disto quanto nós temos consciência da presença do nosso pai físico diante de nós, nossa mãe, ou de um filho nosso, né? Mesma consciência que nós temos quando temos alguém encarnado próximo de nós, essa mesma consciência ele tinha com relação ao Deus, né? Que para nós é invisível, uma vez que nós ficamos cegos pelo pecado, né? Bom, então por que Deus abandonou Jesus? Porque se ele disse, por que me abandonaste? É porque de fato abandonou, não tem como deixar de acreditar nisso. Qual é a razão disto, a razão de Deus ter abandonado Jesus? Eu quero que você entenda. E é muito simples, é simples demais compreender esta razão. Vejam bem, tem algum pai, alguma mãe que consegue suportar ou consegue partilhar do sofrimento dos seus filhos, consegue suportar a aflição, a amargura, a tristeza, o sofrimento dos seus filhos? É muito difícil. Imagine nós mesmos, nós pais e mães, muitas vezes nós não temos coragem de levar o nosso filho para tomar injeção quando eles são pequenos. Porque a dor que o filho sente na carne, nós sentimos no coração, né? O pai, a mãe sentem, eu mesmo quando os meus filhos iam ao médico, eu não tinha coragem de vê-los tomar injeção, tomar vacina, ficar de perto, de longe, quem levava
quem acompanhava era a mãe, né? E muitas vezes, quando o filho tem que passar por uma cirurgia ou por alguma situação que ele vai sofrer, né, ele está sofrendo e a mãe ou os pais estão derramando lágrimas, muitas vezes mais do que o próprio filho. Então, porque a dor que os filhos experimentam, os pais experimentam na mesma intensidade, na mesma proporção, e muitas vezes até maior, só que é uma dor no coração, né? A dor da angústia, da amargura, do desespero é tão grande que às vezes é mais do que o próprio filho. Se nós somos assim, meus prezados, nós não achamos essa natureza, esse caráter que todo ser humano possui, não é uma questão cultural, que nós aprendemos por causa da cultura, é um sentimento que qualquer ser vivo, não somente os seres humanos, experimentam. E esta natureza não foi apanhada do acaso aí em algum lugar perdido. Essa natureza o ser humano herdou de Deus, o Criador. Você precisa entender isso. Deus, ele sentindo-se tremendamente angustiado, aflito e desesperado com a morte de Jesus, vendo seu filho naquelas condições, não podia acompanhar aquela situação. Se nós somos pecadores, não aguentamos, não suportamos ver o sofrimento dos nossos filhos, imagine Deus que tem um coração muito mais aperfeiçoado, muito mais amoroso do que o nosso. Então, desta forma, uma vez que os antepassados já tinham abandonado a Deus no Jardim do Éden, agora os antepassados abandonaram Jesus, né, pendurado na cruz, não somente abandonaram, mas o traíram com toda a maldade de seus corações. Não era possível para Deus acompanhar aquele momento, aquela cena. Então, Deus teve que se ausentar para não partilhar daquele sofrimento, daquela angústia, daquela tragédia tão horrorosa, tão trágica, não tem expressão para se descrever o tamanho da calamidade que fora o assassinato de Jesus. Não apenas o assassinato, mas a forma como ele foi assassinado. Então Deus teve que se afastar e tanto quanto Jesus sofria, né, pelo desprezo da humanidade, tanto quanto ele sofria pelas dores das torturas, ele também sentiu, né, uma vez que vivia em comunhão com Deus, sentiu a angústia, né, do distanciamento de Deus de si. Então foi mais um tipo de angústia que ele teve que experimentar, o afastamento de Deus. Nós temos que saber, temos que entender que Deus é o ser que busca a felicidade, a alegria, e que Deus fez tudo, estabeleceu todas as condições para que não existisse nenhuma espécie de sofrimento, de tristeza ou de sabor nas vidas humanas. Porque o objetivo de Deus ao criar era sentir alegria, era sentir felicidade, era sentir prazer. E por isso ele fez ao criar os seres humanos, já os criou também em todas as condições, proporcionando todos os meios para que os seres humanos vivessem também plenos de alegria, de prazer, de felicidade. Então, essa reciprocação recíproca entre Deus e os seres humanos era para ser baseado na alegria, na felicidade. É assim que nós também queremos viver com as pessoas. Nós não queremos viver com os nossos filhos, com as nossas esposas, com os nossos amigos, nos debatendo, nos atribulando, nos estranhando, nos agredindo. Nós só queremos ter relacionamento com as pessoas que sejam relacionamentos esféricos, que gerem alegria, que gerem felicidade, um relacionamento de prazer, prazerosos. Então, deixe de pensar que Deus gosta de sofrimento, que Deus se relaciona com as pessoas somente através da tribulação, do sofrimento. Isso aí é coisa que os pais, às vezes, têm que acompanhar os filhos no sofrimento. Só que os pais sofrem tanto quanto os filhos quando eles estão sofrendo. E Deus também, quando os seres humanos estão sofrendo, Deus também sofre tanto quanto eles sofrem. Então, nós não fomos criados para sermos uma fábrica de sofrimento, de tribulação. Deus não criou o mundo para ser assim. E Deus se compraz no meio do sofrimento, da tribulação. Tem algumas religiões que até ensinam e pregam que
deve se flagelar, que o flagelo, né, que faz com que a pessoa atrai Deus para si, que o homem vive com Deus através de fazer aquelas religiões, algumas religiões orientais, né, extremismo muçulmano, por exemplo, se autoflagelo, né, para atrair a presença, o amor de Deus. Então é desta forma, essa cultura que os seres humanos criaram, essa cultura religiosa, de construir sofrimento, de proporcionar dificuldades, tribulações e atrair Deus para o meio dessa tribulação. Neste tempo, nós estamos vivendo num tempo quando o reino de Deus tem que ser estabelecido, e o reino de Deus é um reino de felicidade, onde o homem compartilha, pactua da felicidade, do prazer, do gosto, vai desfrutar do gosto da vida, do prazer da vida, juntamente com Deus, proporcionando alegria, felicidade para Deus, proporcionando felicidade, prazer para si mesmo. Não é esse falso prazer, claro, né? O prazer da cachaça, da bebida, esse falso prazer que as pessoas vivem desfrutando aí, que na verdade são prazeres momentâneos que levam à destruição. Não é o prazer da prostituição, não tem nada a ver. Então Satanás enganou as pessoas, o arcanjo Lúcifer enganou as pessoas, dizendo que ele proporcionar prazer para ser feliz, que é a vida de prazer, mas só que falsos prazeres. Com Deus, nós temos que viver realmente a felicidade, mas é com prazeres verdadeiros. Não são prazeres falsos que destroem o espírito, que destroem a própria saúde, destrói a dignidade. Então, as pessoas foram enganadas por Satanás com relação à felicidade, com relação ao prazer. E aí os religiosos abraçaram a outra parte que sobrou, que já que Satanás gosta do prazer, então Deus gosta do sofrimento. Deus planejou o sofrimento para Jesus, porque Deus gosta do sofrimento, da tribulação, da dificuldade, e Deus planejou também o sofrimento, a dificuldade para nós. E aí as pessoas atrelaram a vida religiosa, associaram a vida religiosa com a tribulação, com o sofrimento, com a amargura, né? Com a dor. Só que entenda que o nosso coração, essa natureza que os pais sentem, que os pais possuem, que não consegue suportar a dor dos seus filhos, o sofrimento dos seus filhos, que sofre muito mais do que os seus filhos. Essa é a natureza do próprio Deus. Uma vez que Deus é assim, ele criou as coisas justamente para evitar sofrimento, para evitar especialmente sofrimento para a humanidade, a qual ele a criou com seus filhos, né? A humanidade, da posição de filhos de Deus, filhos e filhas de Deus. Deus não tem um coração para ver, para pactuar com o sofrimento da humanidade, portanto, criou as condições todas para que os seres humanos não experimentassem sofrimento, dificuldade e tribulação. E assim pudesse viver realmente em alegria e pactuando e desfrutando, né, juntamente com Deus, compartilhando da felicidade, do amor com Deus. Isto é o reino de Deus, que Deus tinha planejado aqui na face da terra. E que não podemos deixar de acreditar e trabalhar para que ele ainda venha acontecer, porque Deus almeja pela realização deste ideal, que é de fato a coisa mais maravilhosa, mais prazerosa que havia possibilidade de se planejar para a existência da humanidade, que todo pai almeja para os seus filhos, que toda pessoa de bem almeja para as pessoas que amam. Essa é a natureza do amor, realmente proporcionar o bem-estar, a alegria, a felicidade para as pessoas amadas. Claro que tudo isso exige um curso, às vezes, de disciplina, de treinamento, especialmente para nós que caímos, né? Teremos que passar por uma disciplina, por um condicionamento, ou recondicionamento, né? Para alcançar maturidade, para alcançar, né? De recuperar a dignidade, recuperar honras perdidas e tal. Mas nós temos que estar visando a direção certa e amadurecendo na direção correta, para que nós não possamos nos acostumar com esses entendimentos errados, né, que são frutos, na verdade, da enganação, da ilusão, né, que Satanás, o arcanjo Lúcifer, criou no meio da humanidade. E assim, realmente, a confusão teológica se estabeleceu e as pessoas vivem em tremenda confusão. Que Deus abençoe você, que eu espero ter esclarecido esse ponto com relação à tristeza, né, e o clamor que Jesus fez, desesperado, em alta voz, Eli, Eli, lama sabachthani, né, foi a sua expressão, clamando desesperadamente
por Deus, se lamentando pela ausência que estava sentindo de Deus naquele momento tão doloroso, tão atribulado, né? Que Deus abençoe a você e a mim também, que nós possamos realmente contribuir para o conserto, né, da história, o conserto também das interpretações filosóficas, teológicas e colocar o ser humano no rumo certo, desde o pensamento aos sentimentos e às ações, né? Deus abençoe a vocês e a mim também. Olha, compartilhe o vídeo aí, curta, né? Se gostarem, claro, né? Curta, compartilha aí e vamos procurar ajudar para dar um encaminhamento, segmento ao projeto, que tem muita coisa ainda, tem muitos assuntos para serem tratados e apresentados para a melhoria, né, do entendimento e complementação do projeto da criação de Deus. Deus abençoe a vocês e a mim também.